Hello, guys, and now let's see the present perfect. Então, nós vamos ver agora o presente perfeito. Esta aula pode ser um pouquinho confusa, um pouquinho estranho de se entender, porque nós não utilizamos assim no português. Mas, como eu sempre digo, esta aula é mais para vocês entenderem a estrutura, as regras, e com a prática vocês vão se acostumando como utilizar o presente perfeito, porque nós não utilizamos assim no português. Não é exatamente um tempo verbal ou exatamente como nós utilizamos no português. Então não vai fazer muito sentido traduzir ao pé da letra, vai ser um pouquinho confuso se você tentar traduzir, mas com a prática vocês vão se acostumando como que se utiliza em inglês, como que isso faz sentido em inglês. Então, lembrando que inglês é uma outra forma de se pensar, de se expressar. Então, é sempre importante nós entendermos como que eles utilizam, como que isso faz sentido em inglês. Bom, vamos lá. O presente perfeito, ele vai ser basicamente, ao pé da letra, como se falasse eu tenho feito tal coisa. Então, ele vai ser formado aí pelo sujeito principal da frase, pelo verbo have or has, que nós já vamos ver a estrutura, has para he, she, it, basicamente, mais o verbo no particípio. O particípio, ele é um tempo verbal que seria feito, escrito, falado, trabalhado. Então, ele é diferente do passado, né? Então, vai ser este tempo verbal que a gente vai ver com detalhes aqui. E o complemento. Então, for example, Susan has been to England. Se eu fosse traduzir a pé da letra, como se eu falasse, a Susan tem estado na Inglaterra. Mas o sentido da frase, eu estou basicamente falando que a Susan esteve na Inglaterra, que ela já foi lá, que ela conheceu, que ela esteve na Inglaterra. Então, este vai ser o sentido da frase. Por isso que eu falei que não vai dar muito certo a gente traduzir ao pé da letra. Vocês vão ter que se acostumar com o sentido das frases. Então, nós vamos utilizar o present perfect para falar de ações que começaram no passado e ainda continuam no presente, que digamos que ainda não foram concluídas, não foram encerradas. So, she has worked at the hospital since April. Então, basicamente, ela tem trabalhado ou ela trabalha no hospital desde abril. I have exercised at the gym lately. Então, eu tenho me exercitado na academia ultimamente. Aí a gente pode traduzir realmente assim, né? Às vezes dá certo a tradução. Or they have organized their wedding. Então, eles têm organizado o casamento deles. Então, algo que eles têm feito, basicamente. Então, aqui também até que dá certo a tradução, né? E também para ações que ocorreram no passado, mas sem especificar o quando aquilo aconteceu. Então, neste caso aqui, a gente pode até falar que a tradução é como se fosse o passado simples, é como se fosse o simple past. Novamente, o sentido das frases, tá? Então, eu sei que é um pouquinho estranho. For example, I have been to the United States. Ou seja, o sentido da frase, eu estou falando aqui que eu estive nos Estados Unidos, não que eu tenho estado. Então, aqui é como se fosse o sentido da frase, é como se fosse até o passado simples. Só que eu não estou especificando o quando que eu fui, né? Então, I have been to the United States, ou seja, eu estive nos Estados Unidos, eu conheço lá. Então, vai ser esse o sentido. Or she has traveled to England, como eu tinha comentado, né? Então, ela viajou para a Inglaterra, ou seja, ela conheceu a Inglaterra, ela esteve lá, também esse sentido. Or you have made a delicious apple pie. Então, perceba que o sentido aqui da frase é como se eu falasse, você fez uma torta deliciosa de maçã. Então, eu não estou informando o quando isso aconteceu. Então, geralmente, eu vou usar aí o simple past, passado simples, quando eu especifico o quando isso aconteceu, né? Mas, assim, tem situações também que vocês podem usar um ou outro. Então, se eu falasse aqui you made, basicamente, né? Você fez realmente, made a delicious apple pie, se eu colocasse no passado simples, meio que as duas formas estariam corretas para este caso. Então, muitas vezes podem usar um ou outro. Agora, para falar, principalmente o have been, principalmente para falar de algum lugar que você já conheceu, que você já esteve, realmente é muito mais comum utilizar aí o have been, usar o present perfect neste caso. Eu não falaria I went to the United States, né? Se eu falasse assim, se eu falo assim, eu fui para os Estados Unidos, né? I went, quer dizer que eu fui e já voltei, ou então que eu fui
eu vou especificar o quando que eu fui, né? Ou simplesmente que eu fui e não voltei, né? Eu fui embora para lá. Então, é um pouquinho diferente o sentido neste caso, né? Mas, como eu falo, o idioma não é algo tão engessado. Vocês vão se acostumando aos poucos com os sentidos e muitas vezes a gente tem que adaptar. Então, tem uma questão de bom senso também, né? E ações que acabaram de acontecer. Aí, neste caso, é bem comum usar o just. O just, talvez, aí, se vocês não viram assim ainda, talvez vocês conheçam aí como apenas. E também, realmente, pode ser apenas, né? Mas aqui neste caso, não vai dar para vocês traduzirem ao pé da letra, tá? Vai ficar muito estranho se vocês traduzirem. Então, vocês vão ter que adaptar aí o sentido da frase. So, they have just left. Eu tô falando que eles acabaram de sair. Este é o sentido. Jane has just made the lunch. Então, a Jane acabou de fazer o almoço. Or, I have just done the dishes. Eu acabei de lavar a louça. Então, basicamente, vai ser este o sentido das frases aqui. Se ficou um pouquinho confuso ainda o present perfect, como eu falei, nesta aula, pode ser que vocês realmente ainda não entendam muito bem, pode ser que fique realmente um pouco confuso. Se precisarem, pesquisem na internet, cuidado com o Google Tradutor, mas vejam outros sites, pesquisem sobre o present perfect, colocam como usar, ou o que significa, principalmente como usar, né, o present perfect, coloquem assim no Google, ou vejam até vídeos no YouTube também, vejam outros exemplos, outras frases. Mas assim, com a prática, realmente lendo, escrevendo, ouvindo e falando, filmes e seriados até ajudam bastante nisso, para vocês se acostumarem com o sentido, vocês meio que vão incorporando como que eles utilizam em inglês. Eu particularmente demorei um pouquinho para me acostumar e eu fui realmente me acostumando com a prática. No começo eu não entendi bulufas, para mim ficou muito confuso. Eu até evitava utilizar o present perfect, porque era confuso mesmo para mim, mas com a prática eu fui me acostumando, e hoje, muitas vezes, eu nem consigo, eu não traduzo, né? Mais ou menos eu sei de forma automática como que soa melhor, né? Então, como utilizar, como entender, como falar, né? Como formar frases utilizando. Então, com a prática, você realmente se acostuma. Por hora, essa aula aqui é mais para vocês entenderem mesmo, tá? Enfim, então também é bem comum serem acompanhados aí destes advérbios, como already, que pode ser já, yet, que pode ser já ou ainda, ever, que pode ser já ou alguma vez. Então, por exemplo, have you ever been to the United States? Ou seja, você já foi ou alguma vez na vida você foi para os Estados Unidos? Então, é bem comum ter esse tipo de pergunta. Have you ever been or have you ever? Se você já fez alguma coisa na vida. Então, bem comum usar assim. Just, como eu falei, né? Algo que você acabou de fazer. Never, nunca, always, sempre, lately, ultimamente, often, com frequência, né? Normalmente, recently, recentemente, or frequently, frequentemente. Então, são alguns advérbios aí que vocês podem acompanhar o present perfect. Provavelmente alguns aqui vocês já devem ter visto até nas aulas também, né? Ou vocês vão ver ou até revejam, enfim. Então, aqui vai ser basicamente a estrutura em si do present perfect. Então, como eu falei, a gente vai ver agora em seguida os verbos no particípio, tá? Então, aqui um exemplo, coloquei o verbo done, que seria o particípio do do, ou does, né? Do verbo do, que ficaria done, que seria feito. Então, basicamente, eu tô falando aqui, eu tenho feito, você tem feito, ela tem feito, ele tem feito, nós temos feito. Basicamente é isso, eles têm feito, né? Então, vai ser essa estrutura aqui. Mas lembrando que, novamente, que nem sempre vai ser essa a tradução, não vai ser este o sentido da frase ao pé da letra, né? Mas a estrutura em si vai ser assim. Então, percebam que, na verdade, a única diferença é que para she, he or it, eu vou usar has, né? Então, vou usar I, you, we, they have, he, she, it, has. E para negativa, eu vou usar have not or haven't, e he, she, it, has not or hasn't, para formar as negativas aí. Um detalhe também aqui, ó, perceba que eu estou colocando como negativa haven't or hasn't, certo? Se vocês precisarem aí, dá um pause no slide, vejam os exemplos e tudo mais, né? Mas percebam que eu estou fazendo a negativa aí haven't or hasn't.
Vocês vão abreviar o haven't or hasn't desta forma para negativas aí, ou mesmo have not, has not, somente quando você está usando have or has como auxiliar, tá? Então, aí, quando eu estou utilizando junto com o present perfect. Ou seja, vocês não vão utilizar para falar no presente simples, né? Lembrando que eu falo assim, por exemplo, eu tenho um carro. I have a car. Se eu quero falar eu não tenho um carro, no presente simples, eu vou usar I don't have a car, né? Então, eu vou usar a estrutura, o auxiliar do or doesn't, para formar as negativas aí dentro do present do simple present. Então, é diferente eu falar I don't have a car, eu não tenho um carro, or she doesn't have a car, ela não tem um carro. Então, vocês não vão usar aí have not, haven't, has not or hasn't para fazer as negativas do verbo simples have, ter, né? Aqui eu estou usando ele como um auxiliar. Então, não é exatamente o verbo ter, né? A gente pode traduzir em português aí eu tenho feito, mas ele está sendo um auxiliar junto com o verbo feito, né? Então, acompanhado aí do particípio. Então, cuidado para não confundirem com o verbo have, né? Principalmente com o presente simples, tá? Pode ser que fique um pouquinho confuso aqui essa questão, mas se vocês precisarem, revejam o simple present ou até me chamem se ficou alguma dúvida. Mas basicamente é isso. Então, só cuidado para não confundirem aí. É importante vocês entenderem que o present perfect, né, aqui, principalmente quando eu estou usando com um particípio, nós já vamos ver, aqui ele está sendo um auxiliar. Então, por isso que não dá exatamente para traduzir ao pé da letra. Tá? Enfim, então, novamente, vocês vão se acostumando. E nas questions eu vou usar aí também have I, have you, has she, has he, has it, have we, have you, have they. E o verbo também no particípio aí para formar as questions. Se precisar, dá um pause, vejam os exemplos, para vocês se acostumarem. E aí, então, os verbos, então, no particípio, né? Como colocar os verbos no particípio. Como eu falei, vai ser, então, feito, escrito, trabalhado. Então, tem uma diferença aí desses tempos verbais, né? Eu tenho o presente, por exemplo, love, que vai ser eu amo. Loved pode ser eu amei ou pode ser amado. Então, os regulares, tá? Os verbos regulares, os que vão seguir a regrinha aí, a gente vai praticamente fazer igual o simple past. Então, em inglês, loved, lied, arrived, liked, pode ser amei ou pode ser amado, pode ser mentir ou pode ser mentido, mas aqui, por hora, vamos focar, então, no present perfect, tá? No particípio. Então, aqui vai ser loved, amado, lied, mentido, arrived, chegado, liked, gostado. Então, esses daqui, os que terminam com E, eu apenas acrescento um D na frente, né? Aí, verbos curtos, terminados com consoante, vogal mais consoante, a gente duplica a última consoante e acrescenta ED. Então, vai ficar stopped, parado, né? Com double P, controlled, double L, controlado, planned, double N, planejado, called, chamado, double L. Esses daqui, assim, talvez vocês já tenham visto, né, no Simple Past, então talvez vocês já tenham se acostumado um pouco mais aí. Talvez vocês devem ter visto essas regras, inclusive, né, outras, se precisar, revejam. Mas aqui os regulares, novamente, os que seguem a regra, nós vamos ver também os irregulares. Então, aqui os que seguem a regra, os que seguem esse padrão, vão ser igual aí o Simple Past, vão seguir a mesma regra praticamente. Aí, verbos terminados com consoante mais Y, eu tiro Y e acrescento IED. Então, vai ficar study, studied, estudado, worried, preocupado, cried, chorado, tried, tentado. E aí, verbos terminados, né, com vogal mais Y, aí eu apenas acrescento ED. Então, vai ficar enjoyed, apenas acrescento D, né? Curtido, aproveitado, né? Stayed, ficado, played, jogado, tocado, brincado. Então, esses aqui, novamente, são os regulares, né?
Agora, então, eu tenho uma lista, lembrando aqui, parece uma lista comprida, mas na verdade são alguns exemplos dos irregulares, né? Chegando aqui nesse ponto, me chamem que eu mando para vocês, caso vocês não tenham me chamado aí na aula do Simple Past, se precisarem rever também, se vocês não viram ainda, ou revejam, depende do módulo que vocês começaram também aqui dentro da plataforma. De qualquer forma, se vocês ainda não têm, eu tenho um arquivo em PDF, uma lista dos verbos irregulares, uma lista um pouco mais completa que essa, apesar de não ser todos os verbos também, mas uma lista mais completa dos verbos irregulares em inglês. Então, na verdade, esse vai ser um desafio aqui, tá? Esse vai ser realmente não é tão simples. Tem uma lista um pouquinho comprida aí de verbos que vocês vão ter que aprender a usar, memorizar realmente, tanto os regulares quanto os irregulares. Caso vocês também não tenham se acostumado ainda com o Simple Past, com os regulares e irregulares, também é importante vocês estudarem, praticarem. É algo que vai exigir um pouquinho de esforço aí, porque tem bastante verbo também. Mas também, lógico que com a prática vocês vão se acostumando, pelo menos com os verbos mais comuns, os mais utilizados. Mas é importante vocês colocarem em prática, né? Se acostumarem. Enfim, vamos lá. Então, eu tenho aqui, então, por exemplo, o verbo to be, que geralmente vai ser, né, am, is ou are no presente, was e were no passado. No particípio, ele vai virar been, que vai significar sido ou estado, que nem a gente viu, né? I have been to the United States. Ao pé da letra, como se eu falasse, eu tenho estado nos Estados Unidos, apesar de não ser a tradução ao pé da letra, né? Mas enfim, então, been, sido ou estado, begun, começado, né? Begin, begun. Break, quebrar, broken, quebrado. Buy, bought, comprado. Percebam que alguns vão ser iguais o simple past, outros não. Então, vai custar aí um pouquinho vocês realmente praticarem, se acostumarem com essa lista de verbos. Do e does, done, feito. Drink, drunk, bebido ou até bêbado. Drive, driven, dirigido. Eat, eaten, comido. Fall, fallen, caído. Find, found, encontrado. Go, gone, ido. Have, had, tido. Know, known, conhecido. Poderia ser sabido também, né? Mas em português nós não usamos assim. E em inglês é mais comum até ser usado como conhecido mesmo. Make, made, feito. Meet, met, encontrado. Pay, paid, pago. Read, read, lido. Run, run, fica igual mesmo, corrido. Say, said, dito. See, seen, visto. Send, sent, enviado. Sleep, slept, dormido. Speak, spoken, falado. Swim, swam, nadado. Take, taken, tomado. Tell, told, contado. Think, thought, pensado. Understand, understood, entendido. Então, basicamente é isso. Vocês podem ver que alguns aí são iguais ao Simple Past, outros não. Então, vocês vão ter que estudar um pouquinho aí. Me chamem que eu envio para vocês a lista em PDF. Aqui na plataforma eu consigo anexar vídeos, mas eu não consigo anexar arquivos. Então, me avisem que eu envio para vocês essa lista. E pratiquem, tá? Se vocês ainda não tiverem os verbos do Simple Past muito bem memorizados, é importante vocês fazerem isso. Depois vocês vão para o Present Perfect. Mas se vocês estão aqui, provavelmente vocês já sabem bem o Simple Past, é que às vezes ainda não está muito bem memorizado, né? Então, isso vai exigir um pouquinho de esforço, é fundamental que vocês façam isso. Qualquer dúvida é só me chamar. Também, como eu falei, pesquisem um pouco mais para vocês se acostumarem e, principalmente, 90% colocarem em prática. É com a prática que vocês vão realmente se acostumar. Alright? But that's it. Qualquer dúvida é só me chamar, fico à disposição. Thank you and see you next class.